Mais técnica, mais peso, mais amplitude, menos amplitude, mais cadência, menos cadência. Quando vale a pena usar métodos como SST, Drop Set, GVT e todos esses outros que a literatura traz pra gente. Estamos no 4º episódio da nossa semana da hipertrofia muscular aqui no Café com Fisiologia, então você já sabe. Curte o vídeo, deixa o seu like aqui, ativa as notificações, vamos ajudar o canal a crescer. Bora falar do conteúdo. Treine seus músculos, não treine o seu ego. Isso eu já ouvi falar uma vez e faz muito sentido quando a gente está falando de hipertrofia muscular. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa coloca muita carga em um determinado exercício. Você já deve ter visto vários desses aí em rede social. E aí a pessoa faz uma execução muito ruim, baixa amplitude, com uma técnica muito ruim. E isso para hipertrofia muscular atrapalha bastante. Então o que a gente recomenda? Que você sempre faça os movimentos na maior amplitude possível, desde que você tenha segurança. Por exemplo, um agachamento, quanto mais profundo você fizer, mais você trabalha a musculatura do glúteo. Se você chegar até 90 graus no agachamento, você trabalha o quadríceps de maneira muito boa, mas você não trabalha tanto o glúteo. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é trabalhar o glúteo no agachamento, o mais interessante é que você desça bastante. Ah, mas aí a pessoa quando desce, ela faz uma retroversão. Então bora buscar a causa dessa retroversão e melhorar essa qualidade. No supino, Aguinaldo, a minha barra não bate no peito. Tá errado isso? Não. Eu também não encosto a barra no peito por uma questão de segurança articular. Agora, você não vai também encher a barra de peso e fazer movimentos muito curtinhos sem descer, sem uma fase excêntrica de qualidade. Então, nesse contexto, a gente tem que ter em mente que amplitude é muito importante. Agora, você precisa respeitar a individualidade de cada pessoa. Amplitude demais também pode prejudicar uma pessoa que não tenha flexibilidade suficiente. E aí a pessoa vai lá e desce num supino sem ter a flexibilidade necessária, rompe o tendão do peitoral. Então você precisa ir ajustando e adaptando o treinamento da pessoa para ela ir ganhando amplitude de movimento, para que ela consiga então fazer movimentos com qualidade melhor, alongar mais a musculatura. Em algumas situações será necessário sim fazer um trabalho de flexibilidade, um trabalho ali de mobilidade, alongamentos, para você poder ter ganho de amplitude de movimento, principalmente naquelas pessoas que têm a musculatura muito encurtada. Por outro lado, as cadências normalmente elas são negligenciadas e isso me dá uma dor de cabeça, meu pai do céu. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela consegue fazer o movimento com grande amplitude, até com mais carga e uma velocidade um pouquinho maior, mas ela fica treinando no modo super slow, ela faz um movimento super lento porque ela quer sentir a musculatura queimar. Aquilo não necessariamente representa hipertrofia, seria muito mais válido a pessoa aumentar um pouquinho a carga e melhorar essa cadência e não fazer um movimento tão lento, tendo em vista que a gente tem que pensar também na saúde da pessoa, e ganho de força é ganho de saúde. Ou seja, não é só ganhar a massa muscular, você precisa também ganhar força. Então, para você não errar na cadência, vai uma dica aqui. 2 a 3 segundos de fase excêntrica já é o suficiente, 1 a 2 segundos de fase concêntrica já é o suficiente. Ou seja, sempre que você estiver descendo 2 a 3 segundos, sempre que você estiver subindo 1 a 2 segundos, você não vai errar, você vai ganhar hipertrofia muscular e você vai ter ganho de força. Eu não estou falando aqui de treinamento para ganho de potência, não estou falando aqui de treinamento para ganho de força máxima. Então, desse jeito aí você vai conseguir ganhar massa muscular e você vai fazer com que seus clientes ganhem massa muscular. E quando eu devo empregar métodos de treinamento, Aguinaldo, biset, triset, drop set, SST, isso aí depende muito do nível de condicionamento do seu cliente. Eu costumo empregar métodos de treinamento com pessoas de intermediária para avançada. Por quê? Porque essas pessoas já têm um arcabouço, já têm uma base de treinamento bem maior
do que os iniciantes. E a maioria das pessoas não precisam de que você utilize esses métodos de treinamento. Se você fizer o múltiplas séries com carga constante ou com carga progressiva durante a sessão de treino, grande parte, talvez 90% das pessoas já terão um resultado satisfatório. Agora, existem algumas circunstâncias nas quais você precisa aumentar o volume de treinamento, só que você não tem mais tempo para aumentar o volume de treinamento. Então você começa a utilizar métodos que preconizam a densidade. O que é a densidade? É o maior volume de treinamento no menor tempo. Então, às vezes vai ser válido você passar um bisete. A pessoa vai lá e faz, por exemplo, um supino e vai e faz um voador. Você fez 2 exercícios dentro de uma mesma série. Você acaba economizando tempo. É muito comum você ver nas academias as pessoas fazendo cadeira extensora e indo fazer uma passada com peso livre, com peso do corpo, com barra, enfim. Isso é comum de se ver. Por quê? Porque você acaba otimizando o tempo. Você está utilizando aí método. O primeiro que eu falei para você foi o bisete e o segundo está sendo um pré-exaustão. Um método como, por exemplo, o GVT, que são 10 séries com 10 repetições, dando aproximadamente 30 segundos de recuperação, utilizando uma carga que varia entre 60% a 70% de um RM. Para membros inferiores, ele é muito válido. Tá? Se você for, por exemplo, fazer um treino para panturrilhas, esse método aí ele vai ser muito válido. Já para um trabalho de bíceps, de peitoral, ele já não é tão eficaz assim. Então, os métodos eles precisam ser utilizados de acordo com a necessidade do seu cliente e da capacidade desse cliente. E você vai incluir esses métodos somente se realmente houver a necessidade. Tá? Não vai bagunçar o teu treinamento ali colocando bisete, SST, drop set em tudo quanto é exercício, em tudo quanto é série, porque aí você vai fazer com que essa pessoa saia extremamente fadigada e sempre ela vai ter a reposição energética necessária. Então, para não errar, vai no básico. Múltiplas séries com carga constante e se houver a necessidade você implementa com algum outro método que vai aumentar a densidade, ou então você coloca um cluster ali. O que é o cluster? É você dar pausas dentro da mesma série. Por exemplo, bem comum de acontecer no levantamento terra. A pessoa faz uma execução, faz uma repetição, e aí ela para a barra embaixo, respira ali 5, 10 segundos, faz uma segunda repetição, para a barra embaixo, respira um pouquinho mais, terceira repetição e assim vai até terminar a série. Isso ajuda a aumentar o volume de treinamento da pessoa também. Pessoal, todas as referências, tudo que eu estou falando nessa semana toda, eu estou deixando no link aqui embaixo, que é do meu curso completo sobre musculação, treinamento de força para a hipertrofia muscular, que vai desde a parte básica até a parte avançada de treinamento. E se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário, deixa uma sugestão. É sempre uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com você. Vamos embora.